Estamos lendo o livro de João, capítulo 11. É Lázaro quem está morto, e Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro. Senhor, 11:21. Se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Velho Testamento, sombra das coisas futuras. Jesus ressuscita Lázaro de verdade, ele está morto de verdade. O coração parou de bater, o sangue parou de circular. Mas ele agora joga outra, que não é subliminar, é direta. Essa é, Velho Testamento, sombra das coisas futuras. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, na fé, nos delitos, nos pecados, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Que pergunta linda, né? Jesus faz, crês tu nisso? Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. O Cristo é ungido, né, meu amado? Ungido. Eles não botaram ungido aqui para não mostrar que Deus fez Jesus, mas Deus fez Jesus. Isso não tenha dúvida. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Eu acho que esse é o menor versículo que os padres separaram, os homens que fizeram a Bíblia separaram na Bíblia, né? Diz, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é o 4º dia que ele está morto. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se credes, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Desligar é tirar, né, o pano. Ele não é aparelho eletrônico para ficar ligado, mas é tirar o pano. Tirar as ligas, né? Tirar as ligas de Lázaro é desligar, tá certo? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. E depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam, que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos, e tirarão-nos o nosso lugar, e a nação. E Ceifás, um deles, que era sumo sacerdote, Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse, vós nada sabeis, nem considerai que nos convém
que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para remir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Nós, os gentios, tá certo? Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, depois, não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava próximo a Páscoa dos judeus. A Páscoa é de quem, meu amado? Dos judeus. Vá vendo. E estavam próximo. E estava próximo a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus, que tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Jesus nunca mais voltou no templo desde aquela vez que ele foi expulso, que ele se escondeu de lá e saiu do templo. E agora os caras estão esperando ele voltar no templo. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. João, escrevendo o Evangelho, chamou Judas de ladrão. Quando João, escritor do Evangelho, chama Judas de ladrão, ele está julgando Judas? Não, ele está falando a verdade. Judas não era ladrão? Mas esses homens de hoje nos cercam de todas as formas e dizem: olha, não julgueis para não sejam julgados. Não pode julgar o homem de Deus. Olha, cuidado, hein? Não toca no ungido. Fazem isso para se proteger. Primeiro que eles não são ungidos de nada. Ungido a quê? A única unção que nós conhecemos é a unção do Espírito Santo, e a melhor delas. E essa unção foi derramada sobre todos. Fora isso, não tem uma segunda unção. Só se for extrema unção da morte, no caso do católico. Fora isso, eu não conheço. Mas aqui, João, escrevendo o Evangelho, ele é bem claro. E fala: ora, Judas disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E ele tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Quando a pessoa dava um dinheirinho na bolsinha dele lá, ele ia lá e tirava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Já estava querendo matar até o coitado do Lázaro. Lá já tinha morrido, Jesus vai lá, ressuscita Lázaro, e agora esses homens querem matar Lázaro, porque Lázaro está sendo motivo de conversão das pessoas. As pessoas estão crendo em Jesus por causa de Lázaro, então mata também Lázaro. E quantos mais esses homens não matam para poder proteger os seus interesses, hein? Esses homens mesmo do passado, eles estão aí até hoje. Nós vamos continuar.
porque o livro de João segue e nós também seguiremos.